Com a palavra, Vossa Excelência. Senadoras, senhores senadores, eu estava no meu gabinete quando tomei conhecimento aqui de um pronunciamento e vim correndo para ouvir de perto e poder dizer alguma coisa aos senhores senadores. Conselho de Ética, eu sou presidente do Conselho de Ética pela 4ª vez, sempre respeitado pelos meus colegas. Eu recebi muitas denúncias contra os senhores senadores, mas lá tem critério, forma e objetivo do como fazer. A primeira coisa que eu faço, eu estou vendo muitos senadores aqui que já tiveram denúncia no Conselho de Ética. Recorte de revista, recorte de jornal, eu não tomo conhecimento. E quando eu tomo conhecimento, eu mando ofício ao senador com a íntegra do que foi a denúncia. Eu recebi essa denúncia contra 2 senadores. Nenhum jornalista, nenhum repórter tomou conhecimento. As providências que eu tomei foram as providências que eu tomava com os demais. Encaminhei, perguntei se queria fazer uma defesa prévia, fizeram. Eu não vim aqui para jogar para a plateia. Eu vim aqui apenas para pregar a verdade. E quando aqui eu fiquei aqui porque eu ia falar. Eu não zombei absolutamente de ninguém. Eu gosto de todo senador e trato bem a todos. E daí, como disse o Mário Couto, eu fui eleito presidente do Conselho de Ética por unanimidade. Agora, vamos aos fatos. O senador que acaba de falar disse que eu não estou respeitando nenhum fato anterior, porque foi um fato anterior realmente cometido na Assembleia do Amapá, foi um fato anterior à senatoria dele. Eu teria mandado tranquilamente para o arquivo, se não tivesse o senador vindo ao Senado e dito que se tratava ali de documentos mentirosos. Com relação aos recibos, que comprovaria o recebimento dos valores dos meses tais, afirmo que a autenticidade desse documento é mais de que questionável. Pois bem, o que a parte faz? O que a outra parte faz? Contrata um perito. E o perito vai analisar os documentos, comprovando de pagamento o recibo tal, de tal data, estão todos os recibos aqui. E qual é a conclusão do perito? Conclusões. Quanto à autenticidade das assinaturas, as assinaturas constantes nos documentos questionados emanaram do punho escritor de Randolph Frederico Rodrigues Alves. Quanto à autenticidade do documento, os documentos periciados podem ser considerados autênticos. As diferenças de qualidades nos caracteres
não são pericialmente relevantes, visto que o campo do valor, por extenso, por óbvio, o mais importante é um recibo, está em todos os 6 documentos inteiramente preenchido, sem rasuras, inserções ou qualquer adulterações. Ora, companheiros, o Conselho de Ética, ele não é subordinado à Procuradoria-Geral da República. E lá também eu não tenho 2 pesos e 2 medidas. Eu gostaria, inclusive, de tomar conhecimento qual foi a denúncia que chegou a mim das mesmas condições que eu tinha arquivado. Eu queria saber qual foi essa denúncia, que não aconteceu. Mas, diante deste fato, porque o perito foi contratado por uma parte, pelo um ex-presidente de Assembleia, que não me interessa quem é. Pois bem, foi contratado por esse presidente. Eu pego o documento e mando à advocacia do Senado. Comuniquei ao senador o envio do documento à advocacia do Senado. Estou aguardando a advocacia me devolver com seu parecer, para então eu encaminhar aos conselheiros. No Conselho de Ética, tem o Sérgio Souza, o senador Sérgio Souza, senador Valdir Raupp, João Alberto e Romero Jucá, o Hélito Dias, Ana Rita, Aníbal Diniz, Mário Couto, Ciro Miranda, Antônio Carlos Rodrigues, Ciro Nogueira, Assis Gurquez, Jaime Campos, Lídice da Malta, Sérgio Petecão como titulares. Eu tenho que levar eles, eu tenho que conversar, mas eu não poderia encaminhar esse documento para o arquivo. Como é que eu posso encaminhar com as provas que eu tenho no documento? A não ser que a advocacia do Senado me respalde. A advocacia me respaldando, aí ainda assim eu vou conversar com os senhores senadores. É o meu proceder, senhor presidente. Eu não tinha outra saída, a não ser esta. Agora, dizer que no Senado, alguém do Senado tenha falado comigo para que eu tomasse qualquer posição, é uma inverdade que está se dizendo nesta casa. Eu não ouvi isto de nenhum senador. Nenhuma das partes eu ouvi isto. Mas de minha parte eu quero dizer que o tratamento que eu dou a este caso, eu daria a todos os outros casos que lá apareceram. Era isso só que eu tinha a dizer, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Presidente do Conselho de Ética, a palavra a Vossa Excelência. como presidente do Conselho de Ética, teve o cuidado de esperar que o advogado do conhecido narcotraficante lhe encaminhasse procurasse um perito particular, repito, um perito particular, que é contratado para esse fim. Ele não disse o conteúdo completo da perícia deste perito. O presidente do Conselho que Posso atua... ler todo aqui? Agora, pode dizer... O senhor pode escolher, inclusive, quais trechos ler. Se o senhor ler as páginas do próprio perito contratado que se diga, vai ver que ele diz nessa perícia que o documento tem provas de inverdade. Trecho da perícia particular para ser dito aqui na tribuna. Se esquece de ser dito que tem uma perícia oficial da Polícia Técnica do Amapá, pedida pelo Ministério Público, e não foi pedida essa perícia, que prova a falsidade documental destes alegados documentos aqui. Não foi dita, não foi pedida esse documento, mas se esperou que fosse pedida a perícia contratada pelo advogado. O advogado,
vamos dizer o nome do advogado? Senhor Hercílio Aquino, da família Aquino, que tem inclusive uns 7 ou 8 destes servidores contratados em gabinetes aqui vinculados à Polícia do Senado, notadamente com relações políticas próximas. O senhor Hercílio Aquino tem relações políticas próximas e é conhecido por transitar aqui. É este o advogado. Ora, não pode atuar aqui como promotor. Tem que atuar como presidente do Conselho de Ética e não como promotor. E não pode buscar provas só de um lado. Tem que buscar a veracidade das provas. Perícia contratada de um lado, está aqui a perícia oficial. Está aqui a perícia oficial. A perícia encomendada pelo Ministério Público, instância oficial, ao Departamento de Polícia Técnica. Não foi dito quando foi dito. Se procura o que foi dito aqui para encontrar fato novo. Tal é a intenção, o ânimos de instaurar um procedimento no Conselho de Ética. Em tal dia, o senhor, o senador Capiberibe, disse alguma coisa, então mentiu, então está aí o processo. Se procura nos escaninhos, nas entrelinhas, nos detalhes, para ter que instaurar o processo de cassação, para fazer a cassação, para realizar a cassação. Não, em tal dia o senhor disse que era mentira, está aqui a prova que não é mentira. Ou seja, quer buscar na miudeza, na entrelinha, no detalhe, algo, senador Mário Couto, para instaurar o processo. Não, é verdade, não pode ser processo anterior, não pode ser algo anterior ao mandato. Realmente isso não pode. Olha, Fran, não dá, isso aí não dá para pegá-los, é anterior ao mandato. Mas espera aí, eles vão cair em erro, vão falar alguma coisa. Aí naquele momento, vocês iniciam o processo. Vossa Excelência está faltando com a verdade. Naquele momento inicia o procedimento. Eu não quero dizer que a Vossa Excelência... Pega isso para o processo. Senador João Alberto, em seguida nós concederemos a palavra a Vossa Excelência na forma do regimento. Vamos permitir que o senador Randolfo conclua. Presidente, obviamente, está aqui as provas, está aqui complementamente, senhor presidente. Cadê os originais desses documentos? Eu fiz um ofício à Assembleia Legislativa do Amapá, pedindo os originais dos documentos. A Assembleia Legislativa do Amapá me respondeu, dizendo o seguinte: é impossível conceder os originais, porque todos os documentos foram apreendidos pela Operação Mãos Limpas da Polícia Federal. O que eu fiz? Solicitei os originais da Polícia Federal. A Polícia Federal ainda não fez a resposta a esses documentos e disse que não encontrou os originais dos documentos. Estou, desde que surgiu, à procura desses ditos originais desses documentos. É verdade que nenhuma instância do Senado, e não disse isso, senador, não tem nenhuma instância aqui submetida à Procuradoria-Geral da República. Não foi isso que eu disse. E não deve ser. Eu sou o primeiro a defender as prerrogativas desta instituição, os deveres e prerrogativas da instituição. O que eu digo é que não pode ter procedimentos distintos. Se nós destacamos que um senador foi inocentado pela Procuradoria-Geral da República, não podemos não arguir o mesmo processo em relação a um outro senador. O que vale para um deve concretamente valer para o outro. É isso que eu digo que deve ser procedimentos distintos. Não se pode, senador, é buscar nos escaninhos, nos detalhes, o desejo. Não se pode garimpar o detalhe. Não se pode utilizar aqui o espaço do ódio, da vindita privada, o instrumento do detalhe. Eu não vou mais tolerar que esses assuntos sejam tratados no conchavo e na troca de ofícios. Vai ser tratado às claras. Tem que ser dito as coisas às claras. Eu não tenho que temer. Minha vida pública
República é aberta. Eu fui ameaçado de morte por essa quadrilha quando estava na Assembleia Legislativa do Amapá. Fui ameaçado pelo senhor Fran Júnior. Fui ameaçado pelo crime organizado, por essa gangue que está denunciando ao senhor. Fui ameaçado há 14 anos e não aceito ser ameaçado de novo. Não aceito que esse instrumento do crime seja utilizado agora no Senado da República. Eu e minha família, meu filho de 5 anos, foi ameaçado por esse esquema do crime organizado há 14 anos atrás. Eu fui vítima, e vítima há um tempo, estou sendo vítima de novo, de um processo instrumentalizado e organizado para calar. Só quero dizer, senhor presidente, que não vão conseguir. Eu concedo a palavra. Senhor presidente, na forma do regimento, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que quando chegou a denúncia, não é verdade que tenha se anexado qualquer perícia depois da denúncia. De algum perito, ou que eu tenha dito a outra parte. Eu nem conhecia a outra parte. Eu não dei conhecimento dos meus passos à outra parte. Eu não quero que surja aqui, inclusive alguns senadores já tiveram comigo, e eu já mostrei o processo. Eu convivi aqui com Demóstenes Torres. Eu até disse, eu não quero que surja um outro Demóstenes Torres aqui. Eu não quero que isto venha. Eu quero que chegue tudo às claras. Eu não vi uma vez sequer. Não dei uma declaração à imprensa. Eu tenho tratado este documento com o maior sigilo possível da minha gaveta. Este documento, a cópia do documento, e na advocacia do Senado. Eu lamento profundamente que quando se queira se defender, se procure ilamear as outras pessoas. Não tem um senador aqui, seja ele qual for. Eu não quero dar o nome de senadores da oposição. E ferrinho oposicionista com denúncias que eu mandei para o arquivo. E antes dei conhecimento a eles. Até hoje, tem ex-senadores daqui, desta casa, não do meu partido ou aliado do meu partido, que eu não tenha dado tratamento devido, procurando sempre zelar pelo nome do senador. Eu lamento profundamente o que está acontecendo. Este documento pode estar doendo, mas o que diz aqui, só se provar que há falsidade. Mas isto aqui está dizendo a verdade. O que está aqui só se o documento é falso. Senão, realmente, tinha um mensalão na Assembleia do Amapá. Era só, presidente. Razão para representar contra o presidente do Conselho de Ética, senhor presidente. Faremos isso. Eu vou conceder a palavra. Tem uma acusação pairando sobre 2 senadores da República. Eu vou conceder a palavra. Agora, isso é calúnia. Isso é calúnia. E agora representaremos contra o presidente do Conselho de Ética. Eu vou conceder a palavra pela ordem ao senador Capiberibe e em seguida ao senador Randolfo Rodrigues. Mais uma vez, lamentando que esse tipo de debate, ele não ajuda o Senado Federal. Ele, sinceramente, não ajuda. É porque eu não sabia da decisão de colocá-lo hoje aqui. Senão eu teria impedido. Esse tipo de discussão é muito ruim para a instituição e não ajuda no sentido dos esclarecimentos que todos queremos nesse momento. Senador Capiberibe, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu, na verdade, cheguei a cogitar a possibilidade de entrar com pedido de suspeição em relação ao presidente do Conselho de Ética, alegando razões que são conhecidas dessa casa. O presidente do Conselho de Ética, em 2005, quando eu deixava o Senado, partiu para me agredir fisicamente. Eu acho que seria uma razão para alegar a suspeição do presidente na condução de um processo em que me diz respeito. Mas eu não o fiz. Eu não o fiz porque eu tinha convicção de que é uma acusação ingênua,
tanto é ingênua que o presidente do Conselho de Ética acabou de declarar que não haveria nenhum tipo de procedimento em função das acusações do passado. No entanto, a manifestação da tribuna do Senado é que deu motivo para que se continuasse um processo. Na verdade, é muito desagradável para todos nós, para Vossa Excelência, para todos os senadores. Chegamos a conversar com alguns senadores. Nós aguardamos pacientemente. Conversamos com alguns senadores, olha, preciso, porque havia burburinho, comentário, o caso do senador Randolph. O caso, que caso? Uma acusação infundada? Uma acusação que não corresponde à verdade? E depois, eu já fui, como repito, acusado centenas de vezes. Eu tenho uma cronologia da perseguição política. Né? Então, essa aí, a gente poderia ter dispensado. Infelizmente, terminou vindo para a tribuna, por falta de uma iniciativa para coibir isso. Mas ainda é tempo da gente mostrar à sociedade brasileira que aqui nós fazemos a alta política. Um senador com histórico, com o perfil do senador Randolph, não é de se deixar bater, de se deixar intimidar. Está óbvio. Não, basta acompanhar o trabalho dele e nem o meu. Nós não somos de nos deixar intimidar por absolutamente nada. Portanto, essa situação precisa de prazos para ser resolvida. A advocacia do Senado pode levar 1 ano para dar o parecer, 2 anos para dar o parecer. E aí, nós vamos ficar sob suspeição durante esse tempo todo? Porque lá no Amapá, nos meios de comunicação dos nossos opositores, não se fala em possível abertura. Não, nós já estamos respondendo e vamos ser caçados, e no meu caso, pela 3ª vez. Não é? Pois é, nós dois, senadores do Amapá, de novo numa situação como essa, eu peço a Vossa Excelência que convoque a mesa e ao presidente do Conselho de Ética, que em vez de nos acusar da tribuna, que eu acho que não caberia, eu acho que isso não tem cabimento, um presidente de um conselho, um magistrado, não é? Eu, no lugar do presidente do Conselho de Ética, eu me julgaria impedido de conduzir esse processo. Como juiz, eu me julgaria impedido. Então, fica aqui, não é? Eu vou cogitar a possibilidade de realmente chamar meus advogados para entrar pedindo o impedimento do presidente do Conselho de Ética para a condução desse caso. O inacreditável, senhores senadores, é que homens públicos, experientes, suscitem uma discussão como essa. Esse striptease, definitivamente, ele não faz bem nem ao Senado, nem à democracia. É inacreditável que isso aconteça. Consulto o senador Randolph Rodrigues se ainda quer a palavra. Senador Mário Couto. Em seguida, nós começaremos a ordem do dia e concluiremos rapidamente. Com últimas considerações no fato, presidente, quero dizer o seguinte. Senador Randolph, eu tenho toda a confiança em Vossa Excelência. Toda. Até aqui, total confiança. Já disse que não externo mais nenhum elogio em fatos desta natureza, porque externei ao senador Demóstenes, estou confiando nele, pedi aplausos para ele e depois fiquei decepcionado. Eu só quero aqui dizer o seguinte: eu recebi esta denúncia, meu nobre senador, há muito tempo atrás. Eu cheguei aí ao gabinete do presidente, entreguei a denúncia e mostrei a ele. E ele me disse que tinha tomado as devidas providências. Eu confidenciei a minha bancada sobre os documentos. Sentir algo
nos documentos que me levavam a uma interrogação. Primeiro, eram vários contra-cheques da Assembleia. Não eram só um contra-cheque, eram vários contra-cheques. Como é que um governador, com a experiência de um Capiberibe, ia fazer um acordo declarado num contra-cheque? E como é que o próprio presidente o denunciava? Havia essas interrogações. Mas é lógico que é uma denúncia muito séria. É uma denúncia de um mensalão que estão ali assinados. São contra-cheques assinados. E no momento, meu nobre presidente do Conselho de Ética, no momento em que Vossa Excelência recebe um documento, como Vossa Excelência acabou de dizer na tribuna, dizendo que o documento é falso, que as assinaturas foram forjadas, Vossa Excelência tem o direito de ir mais além para procurar saber se eram realmente forjadas ou não, porque esse é um crime. Qual é? Me diga, por favor, quem souber, e aí eu discordo, senador Randolfo, de Vossa Excelência, qual seria a procedência? Qual seria, de Vossa Excelência, se quer me escutar, senador Randolfo? O que você faria, meu nobre senador? Já lhe disse que o respeito. Se você recebesse, Vossa Excelência recebesse uma denúncia e depois Vossa Excelência vai com documento dizendo que aquele documento não é real, é falso. Qual seria o procedimento daquele homem lá? Qual seria o procedimento daquele homem? A única coisa que eu não concordo com Vossa Excelência é Vossa Excelência tentarem sacrificar aquele homem. Aquele homem, então, não pode ser meu amigo. Aquele homem não pode ser amigo do senador Renan. Aquele homem não pode ser amigo do José Sarney. Por que não pode? Aquele homem tem 4 mandatos na Comissão de Ética. Aquele homem foi eleito por unanimidade pelos membros do Conselho de Ética. Aquele homem tem o dever de fazer o que fez. E eu também quero agora, presidente, saber o resultado destas perícias. Tem que mandar fazer novamente uma perícia. Mande à Polícia Federal. Encaminhe a Polícia Federal, que definitivamente vai se saber quem tem ou não tem razão. Se um perito particular diz que as assinaturas são reais, se o perito lá do Amapá diz que não são, mande aos peritos da Polícia Federal analisarem a questão. Mas Vossa Excelência não cometeu nenhum erro. Vossa Excelência foi prudente. Vossa Excelência agora mandou aos advogados da Comissão de Ética para se pronunciarem. Qual é o problema contra Vossa Excelência? Não vejo nenhum. Vossa Excelência tem sido correto. Por pressão, não, presidente. Por pressão, não. Não se intimide, não se curve a pressão nenhuma. Continue firme, com o mesmo caráter que Vossa Excelência tem. Não mude. Não mude. Analise. Se for preciso demorar, demore.
já aconteceu com a maioria de senadores aqui, por que não pode acontecer com mais um ou dois? Porque Vossa Excelência agora tem que ser sacrificado? Porque Vossa Excelência agora tem que ser culpado de uma denúncia que precisa sim ser apurada? Por quê? Por que querem gritar com Vossa Excelência? Por que querem tentar desmoralizar Vossa Excelência? Por que querem acusar o senador José Sarney? Por que, presidente? Não se curve! Veja como se portou em outras ocasiões o senador Randolfo. Vejam como se portou o senador Randolfo em outras ocasiões, quando mesmo acusaram o governador do PSDB de Goiás. Vejam como se portou ele, e agora está doendo na sua pele. Se não é verdade, não tem por que estar tão preocupado. Encare a verdade, mas não fique querendo acusar e desmoralizar Vossa Excelência. Eu estou do lado de Vossa Excelência. Não me curvo à realidade, não me curvo aos direitos. Quando eu tenho, eu procuro levar até o final. E Vossa Excelência tem neste momento os seus direitos. Não se curve, leve até o final. Se ele não tiver problema, diga não tem. Mas se ele tiver, denuncie. Essa é a sua obrigação e o seu dever. Senadora Lídice da Mata, em seguida nós começaremos a ordem do dia. Senhor presidente, eu quero me dirigir a Vossa Excelência para, na verdade, solicitar um encaminhamento dessa questão. Eu acho que o que foi feito aqui pelo senador Randolph, ele fez no seu direito de solicitar uma posição, já que inquietamente não conseguia resposta do Conselho de Ética. Não se trata, portanto, aqui de transformar o plenário no grande Conselho de Ética. Todos nós aqui, não tem ninguém aqui que possa se entusiasmar com discursos. Até porque nós temos um mínimo de experiência. Quem chegou ao Senado Federal passou pelo mínimo de experiência política no seu estado. E eu, que fui prefeita de uma capital, sou política há 30 anos, de mandatos parlamentares, de vida pública, já convivi com situações também muito dramáticas no meu estado, quando em tempo em que o presidente do Tribunal de Justiça chamava o governador, ex-senador da Bahia, nesta casa, de meu chefe. Também sei o que é calúnia, também sei o que é perseguição política. Posso dizer que tenho até um pós-doutorado nesse assunto. Portanto, senhor presidente, o que eu acho que nós deveríamos fazer como encaminhamento é levar a discussão para o Conselho de Ética. Se o presidente tem algo que queira encaminhar, encaminha no Conselho de Ética. Eu, inclusive, sou membro indicada pelo meu partido do Conselho de Ética. Quero assumir esta posição lá para tratar seriamente essa questão. Agora, não é possível, né, que nós fiquemos aqui com discursos que tentam transformar a vítima no algoz. Isso também nós não vamos permitir. Nós não vamos nos calar diante dessas tentativas vãs em nome de discursos inflamados, se tentar mistificar e mudar o rumo da história. Portanto, eu queria solicitar a Vossa Excelência só isso. Vamos encerrar essa discussão. Ninguém aqui amedronta ninguém tem medo de ninguém tem medo de grito, ninguém tem medo de discurso inflamado. Todos nós aqui fomos eleitos pelo voto direto do povo, temos consciência de nossas obrigações e temos responsabilidade política. E eu peço a Vossa Excelência, já que nós já passamos essa tarde nessa discussão, que possamos encaminhar imediatamente a votação
e o início da nossa pauta de trabalho, e que o Conselho de Ética, portanto, seja solicitada a sua convocação para que nós possamos debater esse assunto lá. Eu concordo.